Estou pensando em abrir o armário esqueleto para meu filho herdar a fortuna da família. Antes de entrarmos nesta história, você deve saber, meu filho tem 5 anos e é autista não verbal. Quando eu estava grávida, meu avô, Robert Sr., me disse que se eu tivesse um filho e o chamasse de Robert IV, ele herdaria a fortuna da família de vários milhões de dólares em imóveis e investimentos. Este era o seu desejo antes de morrer, de que seu nome continuasse vivo. É claro que eu não sabia que meu filho seria autista não verbal, mas concordei porque queria fazer o que fosse melhor para a família. Meu avô me disse que seu testamento era que a propriedade fosse passada para seu filho Robert Jr., meu sogro, e depois para seu filho e meu marido, Robert III, e depois deixada para nosso filho Robert III, que provavelmente o faria passar isso para seu filho um dia. Bem, ele faleceu pouco depois e deixou tudo para seu filho com intenções futuras conhecidas e acordadas. Tive meu filho Robert IV e pensei que seria o fim de tudo, até uma semana atrás. Meu sogro tem 2 filhos. Robert, meu marido, o mais velho, e Richard, o filho do meio. Robert, meu marido, é trabalhador, bom com dinheiro e confiável. Meu cunhado, por outro lado, não é. Ele não consegue manter um emprego. Ele tem vários filhos de mães diferentes que ele mal vê, muito menos cuida. Ele também entrou e saiu de reabilitação ou prisão, pequenos furtos ou uso de drogas, etc., nada grave, na última década. Ele teve todas as oportunidades de mudar sua vida e recusou todas as vezes. Ele recebeu carros, oportunidades de emprego, lugares para morar pelos quais outras pessoas que não têm pais ricos para recorrer matariam. Ele nunca leva isso a sério e sempre dá como certo. A única razão pela qual ele está vivo agora é ser constantemente resgatado ou habilitado pela minha sogra. Mais recentemente, demos a ele nossa casa, por sugestão da sogra, para que ele pudesse ter um lugar para ficar depois de sair da reabilitação e para dar-lhe um lugar seguro para seus filhos visitarem, para que ele pudesse tentar construir um relacionamento com eles. De qualquer forma, meu marido e eu precisávamos de um lugar maior para nossa família em crescimento, então concordamos e compramos uma segunda casa e Richard mudou-se para a primeira. Ele agora paga a hipoteca e tudo o que for necessário para manter a propriedade. Já se passaram alguns meses e surpreendentemente ele tem feito os pagamentos em dia, apesar de não ter emprego. Suspeito que a sogra lhe tenha dado dinheiro. Achei que estava tudo bem até domingo passado, quando nos reunimos para jantar. Meu sogro mencionou como ele mal podia esperar para se mudar para sua nova casa. Perguntei do que ele estava falando e ele disse que estava se mudando para a casa do avô. Com licença? Puxei meu marido e entrei no outro quarto e perguntei o que estava acontecendo. Meu marido não tinha ideia, mas meu sogro me disse que estava mudando o testamento para deixar para Richard a propriedade e os investimentos a dinheiro que meu avô deixou para nosso filho. Meu filho estaria recebendo a propriedade do meu sogro e um portfólio menor. Normalmente, eu não me importaria, mas essa propriedade foi prometida ao meu filho. Meu filho é autista não verbal, o que não sabíamos quando o avô faleceu. Não tenho certeza se ele conseguirá viver sozinho ou cuidar de si mesmo depois que partirmos. Meu marido e eu sempre planejamos que, se fosse esse o caso, nosso filho poderia se mudar para a casa de hóspedes da propriedade e alugar a casa principal, que atualmente está sendo usada como casa de praia familiar para casamentos, eventos ou reuniões, etc. Ele poderia sobreviver com isso e com o dinheiro da carteira para pagar um zelador. Isto lhe daria a oportunidade de viver de forma independente se ele não precisasse de apoio adicional no futuro, então seria seu para vender, morar ou algo assim. Antes que alguém pergunte, não nos esquecemos dos nossos outros 2 filhos. Nossa filha herdará a casa onde o tio mora atualmente. Nosso segundo filho herdará nossa casa atual. Sim, a herança dele será significativamente menor do que a do irmão mais velho, mas nunca foi nosso dinheiro para doar. O avô, que era o proprietário original da propriedade, deixou bem claro que estava deixando isso apenas para meu filho mais velho e para ele. Queremos defender seus desejos. Minha sogra e cunhado sabem deste plano. Eles me disseram que apoiavam meus esforços para garantir o futuro de nosso filho e que eu era uma boa mãe por pensar tão à frente.
Fiquei profundamente chateado com a notícia e perguntei por que ele mudou de ideia depois de prometer ao pai e ao meu marido que passaria isso para o neto e o bisneto. Ele disse que sempre pretendeu respeitar os desejos de seu pai, mas que nosso filho Robert IV não correspondeu às expectativas homônimas que ele tem certeza de que seu avô tinha em relação a um herdeiro. Sim. Meu filho não era digno porque era autista. Como ele sabia que meu marido honraria sua palavra e a deixaria para nosso filho, ele achou que seria melhor eliminar totalmente meu marido e deixar isso para seu outro filho, Richard. Eu perguntei a ele por que ele deixaria isso para alguém tão imprudente quanto Richard quando sua filha mais nova Raquel era mais responsável financeiramente. Ele disse que era porque apenas um filho poderia ser herdeiro. Aparentemente, minha sogra também tem pressionado há meses para dar a casa a Richard, e que Richard disse a ele que ele merecia algo melhor do que nossa instituição de caridade. Que como tínhamos 2 casas, que economizamos e pagamos por conta própria, seria justo se ele recebesse a propriedade e o dinheiro do avô. Imediatamente pedi licença, peguei meus filhos e saí de casa. Meu marido e eu conversamos e enquanto ele está chateado com o que aconteceu legalmente, o vovô deixou a casa para o pai e ele não é obrigado a deixá-la para ele, apesar de sua promessa. Ele diz que tem certeza de que encontraríamos outra maneira de sustentar nosso filho, se ele precisar. Isso, entretanto, não é bom o suficiente para mim. Nós nos esforçamos e nos sacrificamos para que um dia pudéssemos dar a todos os nossos filhos um lar para morar. Agora estamos sendo colocados em uma posição em que temos que escolher quais de nossos filhos terão um lar? Sem mencionar que se o nosso filho precisar de apoio e rendimento adicional, ele terá de viver conosco e com o nosso rendimento e não terá a oportunidade de ser independente. Foi quando pensei no segredinho sujo enterrado no armário do esqueleto da família. Há 2 anos, o meu marido e os seus 2 irmãos receberam aqueles testes de DNA no Natal e descobriram que Richard era apenas o seu meio-irmão. Eles confrontaram minha sogra, que admitiu ter um caso, mas ela não sabia se Richard era do meu sogro ou filho de seu amante. Quando ela engravidou, aparentemente terminou o caso para sempre e não se afastou desde então. Ela implorou aos filhos que não contassem ao marido, porque Richard precisava do apoio dele. Ela disse que ele o deserdaria e se divorciaria dela se algum dia soubesse a verdade. Para manter a paz e como esse não era o meu lado do drama familiar, concordei em nunca mais falar sobre isso. Mas já que estamos quebrando promessas e agindo pelas costas um do outro, eu poderia imprimir o status de seu meio-irmão e enviá-lo anonimamente para o sogro. É claro que isso implodirá a família, enquanto eu assisto alegremente do lado de fora, além de garantir o lugar do meu marido ao meu filho como herdeiro da fortuna da família. Afinal, apenas um filho pode ser herdeiro e Richard não é seu filho. Edição: gostaria de dar mais contexto. Não sou rica de forma alguma. Meus pais cresceram na pobreza e ascenderam à classe média baixa. Não fui educada além do ensino médio e mesmo assim eu era, na melhor das hipóteses, mediana. Sou neurodivergente como meu filho, mas em um nível funcional superior e não me saí bem em assuntos que não me interessavam. Meu marido e eu nos conhecemos no atletismo de uma escola e foi amor à primeira vista. Seus pais não queriam que ficássemos juntos. Eu não fui a garota que eles escolheram para ele e não vim do tipo certo de família ou da mesma origem religiosa. Meu marido sabia que me escolher tornaria sua vida mais difícil e ele teria menos apoio, mas fez isso mesmo assim. Ele perdeu o dinheiro da faculdade, então se alistou no exército. Eu trabalhei em uma pizzaria enquanto ele estava treinando e nos casamos logo depois e me mudei para o apartamento de 2 quartos que ele dividia com um rapaz do trabalho. Trabalhei em uma Waffle House na esquina enquanto ele fazia aulas online na faculdade. Trabalhamos duro para chegar onde estamos agora. Ele saiu depois de terminar a faculdade e voltamos para casa e compramos para nossa primeira casa uma pequena casa de 3 quartos e 2 banheiros. Quero ressaltar que nos primeiros 5 anos de nosso casamento, embora eles não me aceitassem, nunca foram maus ou rudes comigo. Ligavam regularmente para o filho, sempre foram cordiais comigo e perguntavam como eu estava e sempre mandavam presentes no Natal e nos nossos aniversários. Depois que voltamos e eles realmente me conheceram, nos tornamos muito mais próximos. Eu também me converti à religião deles,
e senti que eles estavam começando a me aceitar, e quando engravidei do nosso filho, estava oficialmente na família. Não vi nenhuma razão para não confiar neles ou acreditar neles quando seu avô me pediu para dar o nome dele ao meu filho. Meu marido é uma pessoa muito sincera e honesta. Então, quando ele me disse que eles estavam falando sério, isso era tudo que eu precisava ouvir, e concordei com o único propósito de garantir um futuro melhor para meu filho. Eu queria dar ao meu filho o nome do meu pai e do meu avô, e eles sabiam disso, e foi incrivelmente difícil ir até o meu pai e dizer a ele que mudei de ideia e que ele não receberia o nome dele, mas sim o nome do meu marido e seu avô em lei. Eu poderia dizer que ele estava desapontado, mas ele concordou que eu estava fazendo a coisa certa por nosso filho. Então, para eles me fazerem passar por isso, roubando-me a chance de escolher o nome do nosso primeiro filho sob a promessa de ele não vai querer nada, e depois roubá-lo porque ele não era o tipo de homônimo que você queria. Porque ele era autista, porque não era o herdeiro perfeito que eles imaginavam e esperam que eu morda a língua e fique bem com meu filho sendo ferrado. De jeito nenhum. Visitaremos minha família no verão na próxima semana. Vou pedir ao meu amigo que o envie de um correio local 1 ou 2 semanas depois de partirmos, para que não haja nenhum vestígio de nós, e veremos o que acontece à distância. Edição: Povo de Jesus. Entendo. Vou limpar a história. Olhar. Eu adicionei períodos. Você está feliz agora? Pequena atualização: levei os comentários a sério e formulei um plano para orquestrar isso nas sombras. Até agora executei as etapas 1 e 2. Minha sogra tem 2 irmãs. Uma mora a apenas 1 hora de distância e tem problemas com bebida e lábios soltos depois de beber alguns. Achei que se alguém soubesse quem é o pai biológico de Richard, seria ela. Passei inesperadamente na casa da tia-avó com uma bela garrafa de tequila, e depois de algumas ela estava no estado dourado de estar sóbria o suficiente para derramar o chá com precisão. Mas bêbada o suficiente para esquecer de me contar. Eu tenho um nome e que ele morava na região. Decidi contratar um detetive particular com quem acabei de falar ao telefone. Pedi a ele que encontrasse o homem e me avisasse quando o encontrasse. Atualizarei com a próxima etapa assim que ele for encontrado. Se inscreva no canal e deixe seu like.